mágica você recebesse 100 mil reais, o que é que isso mudaria nas suas finanças? Nada, porque ganhar mais dinheiro nem sempre é a solução para sua vida financeira. Você até pode dizer que ia pagar suas dívidas com esse valor, mas primeiro a gente precisa se preparar para ganhar mais e também entender quais são os erros que a gente não pode mais cometer quando tiver mais dinheiro. No vídeo de hoje eu vou te contar por que é que mais dinheiro não vai resolver a situação e também te contar o que você precisa mudar antes de começar a ganhar mais. A gente já ouviu por aí muitas histórias, ou de ganhadores do BBB, ou então de pessoas que ganharam na Mega Sena e acabaram ficando sem nada, sem dinheiro, alguns meses ou alguns anos depois. Mas a gente não precisa falar só de grandes prêmios. Pensa aí em alguém que você conhece, que você sabe que ganha mais do que você mensalmente e que mesmo assim tem uma vida financeira caótica. Eu sei que você provavelmente lembrou de alguém, e é claro que a gente precisa levar em conta a configuração familiar, qual é a estrutura de gastos daquela pessoa ou então daquela família, mas esse aqui não é exatamente o ponto. O ponto que eu quero chegar aqui é que não interessa o quanto você ganha se você não sabe lidar com esse dinheiro no dia a dia. Se você ganha muito dinheiro, mas gasta muito mais do que ganha, você ainda assim está no sufoco. E aí você vai precisar trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e mais dinheiro vai fazer com que você queira gastar mais. Então isso vira um ciclo que não acaba nunca. Mais renda sem mudança de comportamento só é jogar mais lenha numa fogueira. Já se a sua situação é o contrário, se você acha que ganha pouco, mas você sabe lidar com aquele dinheiro durante o mês, a sua vida financeira provavelmente vai ser muito mais tranquila do que o exemplo anterior, da pessoa que ganha muito, mas gasta mais. Um exemplo disso é um vídeo que eu vi esses dias rolando aí nas redes sociais. Era um gari dizendo que trabalhava há 30 anos na mesma profissão e hoje recebia um salário de R$ 3.500. Você pode até pensar que não é muito, né? Mas esse gari, ao longo dos anos, separou sempre uma parte desse dinheiro para poder investir no que ele conhecia, que eram casas de aluguel. Então ele construiu 3 casas pequenas para alugar e hoje ele vive do seu salário e também da renda dessas 3 casinhas. Ele optou por investir em algo que ele conhecia, que era construir casas para alugar. Mas existem várias possibilidades de investimento e você com certeza vai achar alguma que se adeque melhor ao seu perfil de investidor. Mas para que você consiga fazer isso, você primeiro, antes precisa fazer sobrar dinheiro todos os meses. E apenas ganhar mais dinheiro não vai resolver esse problema e não vai te dar uma folga financeira para que você comece a investir todos os meses. A gente não vai falar aqui apenas de números, mas sim e principalmente de comportamento. É ele que precisa mudar antes que você consiga receber mais dinheiro e aproveitar esse dinheiro que você está recebendo a mais. A sua situação financeira atual é o resultado de vários comportamentos recorrentes e que foram sendo automatizados ao longo da sua vida. Se lá atrás, no primeiro mês em que você deu uma escorregada e gastou um pouco mais do que você devia, se você tivesse parado para se perguntar, opa, o que será que aconteceu aqui? Por que é que eu gastei mais do que eu tinha disponível na minha conta? Talvez hoje você não tivesse nesse ciclo de ter que recorrer a empréstimos, cartão de crédito, limite da conta ou algum outro tipo de crédito para poder pagar todas as suas contas durante o mês. Só que não adianta a gente ficar falando só do passado. Lá naquele momento, você talvez não tivesse o conhecimento que você agora está buscando adquirir e nem a vontade de mudar a sua vida financeira. É preciso focar no que você pode fazer a partir de agora e no seu futuro para quebrar esse ciclo de comportamento inadequado. E para isso eu vou te mostrar 4 ações que, se você colocar em prática, vão te ajudar a mudar esse comportamento e com isso mudar também a sua vida financeira. A primeira coisa que você precisa fazer é obter dados e analisar esses dados.
Se você nunca olhou para as suas finanças, você não sabe nem como elas estão, quanto mais o que você pode mudar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente já conhece. O mínimo que você precisa saber é o quanto você ganha todos os meses, já considerando o valor líquido do seu salário, quais são os seus gastos fixos e também os gastos essenciais, que são aqueles que você não consegue cortar logo de um mês para o outro. Quanto você tem de dívidas, se é que você tem dívidas, e quanto custam essas parcelas durante o seu mês. E também qual é o valor da sua reserva financeira. Se você somar os seus gastos fixos e essenciais e também o valor de parcelas que você tem que pagar durante os meses, e esse valor já for maior do que o seu salário líquido, você tem um problema urgente para resolver e você deveria fazer uma análise minuciosa dos seus gastos para identificar aquilo que você precisa cortar. Uma despesa maior do que a sua receita todos os meses faz com que você comece a acumular dívidas e isso pode sair fora do seu controle de forma muito rápida. Então não deixe isso para depois. Faça realmente uma revisão nos seus gastos e tente fazer ali substituições ou então reduzir gastos onde for possível. Se os seus gastos fixos e essenciais, somados à parcela de financiamentos, caso você tenha, forem inferiores ao valor do seu salário, você ainda tem uma folga financeira para o seu estilo de vida. E talvez essa folga seja grande o suficiente para você comprar tudo aquilo que você quer durante o mês e também para investir. Se ainda não está sobrando dinheiro para investir, você deve analisar os seus gastos e tentar fazer ali algumas concessões para incluir esse tipo de despesa na sua conta mensal, que na verdade não é uma despesa, é um investimento para o seu futuro. Você não precisa e nem deve eliminar todos os gastos que você tem com você mesmo, que são aqueles gastos que te trazem satisfação. Mas você precisa dosar a quantidade desses gastos e também a frequência com que eles ocorrem, principalmente se você está passando por um período de aperto financeiro. Deixar de fazer algumas coisas que você gosta ou então reduzir de forma temporária pode ser necessário para que você saia desse aperto financeiro e depois consiga voltar a fazer essas coisas de uma forma que te dê um pouco mais de satisfação. Um problema financeiro não afeta apenas o seu bolso, ele afeta a sua vida como um todo. Muitas vezes você não consegue aproveitar nem aquelas coisas que são de graça, como uma conversa com um amigo ou então passear em algum parque, porque a sua mente fica focada simplesmente no problema que você tem agora, que é a falta de dinheiro. Então é necessário sim realizar um esforço, mesmo que ele seja temporário, para que você consiga sair desse túnel de escassez, que é o que tem te focado sempre no problema financeiro, fazendo com que você não consiga aproveitar as outras coisas. É desconfortável passar por isso, mas você precisa fazer esse esforço para que o desconforto dure apenas um tempo e não vá se alongando durante meses ou anos da sua vida em dificuldade financeira. Ainda falando sobre os seus dados financeiros, se você ainda não tem uma reserva, você precisa o quanto antes começar a construir a sua. E você pode começar com pouco dinheiro, 10, 20, 50 reais. Fazendo aquele esforço que eu acabei de comentar ali, de ver onde você pode reduzir ou cortar gastos, separe nem que seja 10 reais todos os meses para começar a sua reserva. E você vai investir em um produto que tenha alta liquidez, ou seja, que você possa resgatar assim que você precisar e também que seja muito seguro, para que você não perca dinheiro na hora em que você precisar sacar. A ideia é você ir criando o hábito de investir e que você não mexa nesse valor, por isso ele não pode ficar lá na sua conta corrente, tem que ficar de alguma forma separado, então você vai usar algum investimento ou alguma conta diferente para ele. Ele vai ser a sua rede de segurança. Se alguma coisa acontecer e você precisar de dinheiro, você tem esse valor guardado. E você vai perceber que à medida que esse valor for aumentando, você vai começando a sentir orgulho de você mesmo. E talvez você até volte lá nos seus gastos para tentar achar um pouco mais de margem para aumentar os seus investimentos, porque é muito bom ver o nosso progresso.
para que você faça uma revisão mais assertiva dos seus gastos, é preciso autoconhecimento. Buscar entender melhor como você se comporta e quais são os seus gostos é a segunda ação que pode mudar a sua vida financeira. No dia a dia, a gente tende a seguir sempre um mesmo fluxo, sem parar para pensar se aquelas coisas que a gente está consumindo ou fazendo são coisas que a gente realmente gosta de fazer ou se a gente está simplesmente no piloto automático ou seguindo a influência de alguma outra pessoa. Alinhar o nosso consumo, aquilo que a gente gasta, as coisas que vão nos trazer maior satisfação, é uma forma de otimizar o nosso dinheiro. Você até pode pensar que já faz isso, que você só gasta nas coisas que você gosta. Mas na verdade é que muitas vezes a gente cede ao impulso de comprar, ou então de assinar determinado serviço que a gente não vai usar. Então, será que se você tivesse tido tempo para pensar nessa compra antes de fazer, você não teria desistido dela? Para te ajudar com essa análise, antes de comprar qualquer coisa agora, você pode se fazer algumas perguntas. Por que eu estou comprando isso? Isso vai me gerar algum tipo de satisfação? E a última e talvez mais importante se você estiver no sufoco financeiro é: eu tenho dinheiro para pagar por isso? E aqui não vale considerar o crédito, tá? Nós somos seres imediatistas e por isso a tentação vai estar sempre nos rondando. E para que você consiga desistir dessas compras por impulso, você também pode usar o terceiro item da nossa lista, que é descobrir qual é a motivação para que você tenha mais dinheiro. Essa questão se conecta muito com o que eu acabei de falar, que é o autoconhecimento. E aí você pode fazer mais algumas perguntas para tentar entender se você tem realmente uma motivação para guardar dinheiro ou para ganhar mais. Qual é o benefício que mais dinheiro pode me trazer? O que eu vou fazer quando eu tiver mais dinheiro? Quanto dinheiro eu preciso para realizar aquilo que eu quero? Quando a gente não tem sonhos e planos, acaba não tendo base de comparação quando vai gastar o nosso dinheiro no dia a dia. Já quando você tem esses planos e sonhos, você vai ter motivação e não vai perceber a economia de dinheiro e o investimento como um sacrifício, mas sim como um caminho para conquistar aquilo que você quer. Se você não tem um motivo para economizar dinheiro, gastar não vai te trazer um peso na consciência. Já quando você se pergunta, será que eu quero comprar mesmo esse tênis agora? Ou então eu prefiro guardar esse dinheiro para fazer aquela reforma que eu já quero fazer na minha sala há anos. Você tem um tempo maior para refletir entre essas opções. Será que comprar um tênis é realmente urgente? É uma prioridade na sua vida? Ou ver a sua sala reformada e bonita vai te trazer mais satisfação, já que você já tem milhares de pares de tênis? Tendo com o que comparar, você vai poder se perguntar: o que é que eu quero mais? O que é que vai me trazer mais satisfação? E assim você vai aprendendo a deixar de ceder ao impulso de gastar. E a última ação que você precisa parar para mudar a sua vida financeira é parar de culpar os outros pelos seus problemas. É até engraçado a gente dizer: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Mas ficar culpando os outros, responsabilizando todo mundo ou então o seu ambiente por tudo que acontece com você, é o que te mantém sempre na mesma situação. E isso não vale só para finanças. O modo como você enxerga a influência do ambiente no seu comportamento é o seu locus de controle. Quando o seu locus de controle mais evidente é o externo, você acredita que não tem força para mudar nada na sua vida e que você é um resultado do ambiente onde você está inserido. A gente tem responsabilidade e também autonomia pela nossa própria vida. Então a gente precisa focar mais no locus de controle interno, onde eu sei que as ações e as decisões que eu tomar vão ter sim um impacto na minha própria vida. Eu não posso simplesmente reclamar que eu ganho pouco e quero um aumento, sendo que eu não planejo os meus gastos e eu não sei para onde o meu dinheiro vai. Eu não posso confiar também 100% no INSS para minha aposentadoria e lá na minha velhice não ter como pagar os meus gastos básicos do dia a dia. Cabe a nós tomar decisões mais conscientes e benéficas para nós mesmos. É preciso fazer concessões no presente para ter melhores resultados lá no futuro.
E depois que você analisar os seus dados, souber como você funciona, descobrir qual é a sua motivação para ter mais dinheiro e parar de culpar os outros pelos seus resultados financeiros, você vai estar preparado para ganhar mais dinheiro. Porque assim você vai utilizar esse recurso de forma mais consciente e mais saudável e também consegue criar assim a sua reserva financeira. E se você quiser conhecer e se livrar de 5 hábitos que te mantêm pobre, eu sugiro que você assista esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Um abraço e até logo. Tchau!